Pai do Senhor, povo de Deus, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Há poucos dias nós postamos um vídeo aqui sobre a profecia do dia 30 de março, do pastor Ezequias Silva, lá do Pará, que profetizou que dia 30 de março, a partir da meia-noite, o anjo da morte desceria, mataria muita gente, e ele mandou fechar as portas. Vamos ouvir um pedacinho do áudio dele falando, só um pedacinho. E aqui Deus falou comigo na live daí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer ceifar a vida. Olha aí, só um pedacinho para você ouvir. Vai ser a madrugada do terror, a madrugada do desespero. Foi o que disse esse pastor Ezequias Silva lá da região do Pará. Eu busquei informações hoje e descobri que ele é do Pará, da Assembleia de Deus. Infelizmente ainda usa o nome da Assembleia de Deus. Então, tem bem vista que muita gente visualizou meu vídeo anterior sobre a profecia do dia 30 de março, comentaram, alguns ficaram em dúvida se iria acontecer ou não. Eu deixei claro que não iria acontecer, eu vou colocar agora aí nos cards, e vai estar o link aqui embaixo também para você assistir esse vídeo. Deixei claro que não iria acontecer essa profecia, que não é de Deus, porque a gente tem uma certa experiência, apesar de que não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Então a gente tem uma certa experiência nesse meio profético, pentecostal. Então por isso a gente já sabia que isso aí era mais uma profecia mentirosa. Então eu vou falar sobre 3 formas hoje de reconhecer uma falsa profecia ou um falso profeta. Deixa eu ler para vocês Mateus capítulo 24, versículo 11, e já pedindo para você ficar até o final, porque no final tem uma informação muito importante para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui embaixo, não custa nada, se inscreva, dá um like nesse vídeo, clica no sininho para receber todas as notificações, que a gente sempre vai estar trazendo coisas novas, importantes para você. Então, Mateus 24 e 11 diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Marcos 13, 22 e 23 também diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Isso foi palavras do próprio Jesus. Então, ele avisou antecipadamente a respeito de falsos cristos e falsos profetas. Esses falsos profetas têm surgido na área secular, na área dos videntes, em outras religiões, e tem surgido no nosso meio evangélico também, muitos falsos profetas pentecostais, falam línguas estranhas, que alguém acredita ser de Deus e na verdade não é. A primeira coisa que dá para reconhecer uma falsa profecia ou um falso profeta é o seguinte, é que as profecias não se cumprem. Parece óbvio, mas tem gente que ainda segue um falso profeta, mesmo depois de ele profetizar e a profecia não se cumprir. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, está escrito assim: mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Foi o que aconteceu com o profeta Ezequias Silva lá do Pará. Ele profetizou com presunção. Não veio de Deus essa visão, revelação, sei lá o que foi que ele recebeu. Isso não veio de Deus. Eu já falei no outro vídeo sobre as fontes de onde pode vir a profecia. Carne, pode vir do diabo, pode vir de Deus. Então eu não sei quais 2 fontes foi. Se foi do diabo ou foi da carne. Eu sei que de Deus não foi. E às vezes tem uma pincelada dos dois, as 2 fontes anteriores que falei. Carne e diabo, porque se a pessoa tem coragem de profetizar uma coisa dessa, mesmo sendo da carne, não estando possessa na hora, mas o diabo induziu a pessoa a profetizar esse tipo de coisa, para assombrar as pessoas num momento difícil como o que estamos vivendo. Então a profecia não se cumpre, dá para identificar que é um falso profeta, que a profecia foi mentirosa. A segunda coisa é observar a vida, os frutos do profeta. Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16.
Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então dá para conhecer um falso profeta pelos frutos. Muita gente confunde a questão de frutos. Eu já vi até um grande televangelista aqui do Brasil, famoso, dizendo, olha aqui os meus frutos. E ele se referia aos milagres que ele fazia, as curas que aconteciam na igreja, dizendo ser os frutos deles. Não tem nada a ver com esses frutos aqui. Os frutos que Jesus falou que dá para identificar o falso profeta do verdadeiro profeta, é que os frutos deles são maus. Ele profetiza coisas que se diz ser de Deus, quando ele, na verdade, pratica coisas más, coisas pecaminosas, coisas terríveis. Não estou falando de falha simples, todo mundo tem falha, todo mundo tem defeito, todo mundo está sujeito a cometer algum tipo de deslize. O próprio Davi, que era segundo o coração de Deus, adulterou, ainda mandou matar. Então, um deslize pode acontecer na vida de qualquer pessoa, mesmo sendo ela de Deus, porque a gente continua sendo ser humano. Eu estou falando de falhas constantes, de falhas sérias, de pessoas que vivem em adultério, de pessoas que vivem na mentira, de pessoas que vivem caluniando e se dizem profetas de Deus, de pessoas que vivem fazendo coisas terríveis e se dizem profetas de Deus, até usando drogas e se dizendo ser profetas de Deus. Antes de Deus usar o jovem Isaías como profeta, de levantá-lo no ministério profético, primeiro Deus apareceu para ele e um anjo pegou uma brasa lá do altar e foi lá e tocou nos lábios dele, purificou os seus pecados. Então Deus antes purifica para poder usar o profeta. Então é necessário observar os frutos do profeta. Ele vem até parecendo, ser ovelha, mas na verdade por dentro ele é um lobo devorador. Então muito cuidado com falsos profetas. A terceira coisa que dá para identificar um falso profeta são os ensinamentos dele que não são bíblicos. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, ou que seja anátema, em outras traduções. Então o falso profeta ensina coisas que não estão na Bíblia. Então eu vou falar mais uma vez, como já tenho falado muito aqui nesse canal do YouTube, a fonte principal que nós devemos ouvir, e essa a gente deve ouvir com toda convicção, porque é Deus falando, é a Bíblia. E qualquer profecia fora da Bíblia tem que estar de acordo com a Bíblia. Se fugir dos parâmetros bíblicos, não é de Deus. Através da Bíblia a gente consegue examinar as profecias, julgar as profecias. A Bíblia diz 2 ou 3 profetizem e os outros julguem. E a Bíblia dá-nos direito de julgar as profecias. Os profetas mentirosos não querem aceitar que alguém não acredite na profecia dele. Esse próprio pastor aí, profetizou o dia 30 de março, aí, essas mortes que iriam acontecer, ele falou mal de teólogos, de gente que não estava acreditando na profecia dele. Então eles não aceitam. Ninguém pode julgar, dizer que eles não estão profetizando de Deus, que eles não são de Deus. Eles querem que todo mundo engula aquilo que eles estão profetizando, quando na verdade a Bíblia ensina o contrário. 2 ou 3 profetizem e os outros julguem. Nós temos direito de julgar. Foi Paulo que falou escrevendo aos Coríntios. Nós temos direito de julgar as profecias. Então tá aí 3 coisas que você deve examinar, para saber que o profeta é mentiroso ou verdadeiro, que a profecia é de Deus ou não. Primeiro, a profecia não se cumpre. Segundo, os frutos da vida do profeta. Terceiro, os ensinamentos dessa pessoa que se diz de Deus, que se diz profeta. Se não for bíblico, não é de Deus. Tem que estar baseado nas escrituras sagradas. E muitas das vezes eles usam a Bíblia, só que contorcem, usam de forma errônea, assim como o diabo usou lá em Mateus 4 e Lucas 4 também, para tentar o próprio Jesus. O diabo ali usou a Bíblia, mas só que de forma diferenciada, interpretando de forma errônea, maligna. Então, muito cuidado, que muitas das vezes eles usam a Bíblia. Então, cadê? Para quem desacreditou do que eu falei, para quem deu até dislike, só 2 pessoas, mas deram lá dislike, como que estavam acreditando nessa profecia,
para quem não aceitou aquilo que eu ensinei aqui no vídeo que eu falei sobre essa profecia mentirosa, tá aí, cadê as mortes? Não saiu no jornal, não saiu nas redes sociais, cadê as mortes depois de meia-noite? Teve gente que estava com medo, não queria sair de casa, tudo balela, tudo mentira. Vamos ter cuidado com essas coisas, vamos examinar mais a Bíblia, vamos ler a Bíblia e crer na Bíblia, que é a principal profecia. Deus pode usar pessoas em profecia? Pode, Deus usa nos dias de hoje, eu acredito, eu sou pentecostal, mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, aqui embaixo eu vou deixar para você um link do curso Bacharel em Teologia. É um curso completo com mais de 80 matérias, o mais completo do Brasil. Se você quer se aprofundar nas escrituras, clica aqui embaixo e adquira esse curso Bacharel em Teologia. Eu também vou deixar aqui embaixo o curso Pregador de Qualidade e o e-book gratuito Pregador de Qualidade. Você vai clicar, colocar o seu e-mail, seu WhatsApp e você vai receber por e-mail, no máximo em 5 minutos, o e-book para você baixar gratuitamente, não paga nada, o e-book Pregador de Qualidade, ok? Deus abençoe tua casa, tua família, continuemos orando pelo Brasil, pelo mundo, para que essa pandemia passe. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.